Amigos da TV Cidade, muito boa noite. Nos encontramos em mais uma edição do programa Cidade Aberta, aqui no nosso canal 14, canal digital da NET em Farroupilha. Muito obrigado a você que nos acompanha diariamente e também acaba prestigiando a nossa programação. Você já sabe, os assuntos do nosso dia a dia, do cotidiano, as informações do momento, você vê aqui no programa Cidade Aberta, além das entrevistas que a gente traz rapidamente todos os dias para você. Sempre convidados especiais ocupam a nossa bancada e falam sobre questões que estão em pauta no nosso dia a dia, na nossa jornada de trabalho. O programa Cidade Aberta tem um apoio cultural do Grupo Feltrin, muito mais pela cidade, muito mais por você. No programa de hoje, a alegria de receber aqui em nossos estúdios o diretor da Nigma, agência digital, o Jean-Michel Baú, para um bate-papo sobre comunicação, a importância da comunicação. Aliás, a comunicação é uma ferramenta cada vez mais indispensável no dia a dia de organizações, empresas, na própria esfera pública. Bom, já dizia o nosso antigo Chacrinha, quem não se comunica se trumbica. Então a comunicação faz parte do dia a dia, ela acaba também sendo primordial na geração de negócios, no fomento de negócios e vendas. Mas daqui a pouco a pergunta que todos se fazem: estou fazendo a comunicação certa para o meu público-alvo? Parece uma coisa muito simples, mas é uma engrenagem bastante complexa. E nós vamos dissecar um pouco esse tema hoje com a presença do Jean-Michel Baú, da Nigma Agência Digital, a quem eu quero cumprimentar, agradecer pela presença. Seja bem-vindo ao programa Cidade Aberta. Boa noite. Boa noite, é uma honra estar aqui contigo, Leandro, e todos os amigos que assistem a TV Cidade. Bom, e por falar em comunicação, é um prato cheio, né? Vamos iniciar pelo teu conhecimento também, definindo um pouquinho do de quais são os princípios da comunicação. O que a gente entende por comunicação dentro de uma empresa, numa organização e até propriamente numa esfera pública? A gente trabalha com a comunicação mais orientada para a parte de mercado, para a parte externa das empresas, né? Eu digo isso porque também existe a parte de endomarketing, que é interno, que é de comunicação para os colaboradores, para o time da empresa. Isso a gente acaba trabalhando bem menos. Se trabalha com o público externo, isso? Com o consumidor, com o cliente, com essa parte de inteligência de mercado mesmo. É isso que a gente mais faz, né? Tentando buscar negócios para os nossos clientes. Certo. Bom, tem a comunicação interna, ou seja, a empresa tem a sua comunicação com o seu corpo de funcionários, com o seu grupo de colaboradores, é um tipo de comunicação. Mas tem a outra comunicação que é a externa, daquela empresa para fora com o seu público. É ali que entra mais o trabalho da Nigma Agência Digital, né? Isso como mesmo. Construir uma comunicação com um público externo, Jean? Essa é a pergunta de $1 milhão. De várias formas, tá? Hoje em dia, o lado bacana é que existem muitas possibilidades de mídia, por exemplo, para as empresas. Plataformas. Muitas plataformas. Então, agora, tem TV, tem rádio, tem jornal, tem toda a parte de plataformas digitais, né? Então, aí, site próprio, redes sociais, podcasts, videocasts. Então, tem muita coisa que pode ser feita e pode ser aproveitada. E vou te dizer, a maioria das empresas não aproveita tão bem o mix de mídia que tem à disposição hoje. Hoje qualquer empresa é um player de comunicação. Qualquer empresa pode ser uma TV, qualquer empresa pode ser uma rádio, qualquer empresa pode ser um veículo impresso, um jornal, uma revista. Exatamente, todas elas podem produzir conteúdo. E as que produzem conteúdo mais alinhado com o desejo do seu público-alvo, geralmente são as que ganham mais mercado, as que crescem mais rápido também. A gente sabe, olhando um pouco da história da própria comunicação do Brasil, nós temos no Brasil o início da comunicação com a radiodifusão, né? Um pouco antes também já haviam formas de comunicação, mas a radiodifusão traz uma ampliação desta comunicação. Depois vieram os folhetins, os meios impressos, depois vem a televisão, e se pensava que parava por aí, não, veio a internet que revolucionou tudo. Hoje as plataformas, as redes sociais, me parece que elas estão muito em pauta, é o que você falava. Antigamente se tinha, por exemplo, veículos de comunicação. Hoje o Leandro tem o seu veículo de comunicação, o Jean tem o seu veículo de comunicação por meio das redes sociais. Então as redes sociais me parece que estão muito
penetradas, inseridas num contexto das pessoas, né? Não, com certeza. Hoje qualquer pessoa, qualquer empresa é um produtor de conteúdo. Né? Então ela pode direcionar esforços de comunicação para o seu público-alvo, no sentido de estabelecer um relacionamento de marca com esses consumidores e de, claro, fechar mais negócios, fazer mais vendas, né? Com certeza. Tu comentava antes da rádio. Por exemplo, veio a TV, a TV vai matar o rádio. Certo. Veio a internet vai matar a TV. Rádio e TV estão mortos. Isso. O jornal agora, também. Agora o jornal. Claro que eu imagino que o jornal impresso vai passar por sérias reformulações. Mas dificilmente uma mídia morre. Ela só encontra outros caminhos. Ela vira ela se direciona mais para um nicho. Sim. E é isso que está acontecendo hoje. Né? Então, tem empresas, a maioria das empresas fala com nichos pequenos de mercado. A mídia de massa, ela cada vez vai existir um pouco menos, na minha concepção. Tu vê aqui o próprio exemplo da TV Cidade, ela é uma TV comunitária direcionada para a Farroupilha. Tem uma área geográfica, certo. Tem um nicho bem estabelecido. Sim. E é o que vai acontecer cada vez mais. Assim, São mídias segmentadas. Mais segmentado. Focadas. Focado, exatamente. Focadas. Os certo. Esforços de mídia vão ser cada vez mais nesse sentido. Sim. Não tenho dúvida. Se a gente parar para pensar e também refletir um pouco, houve uma época que, por exemplo, no próprio rádio tinham grandes emissoras, lá estava a concentração da mídia. Na própria televisão era tal canal e pronto, lá ia tudo. Jornal, grandes jornais. Hoje a gente vê que as próprias agências de publicidade estão diversificando, estão descentralizando. Claro, o rádio vai continuar recebendo, o jornal continua, a televisão continua, mas, por exemplo, uma TV Cidade também já tem um espaço. O que outrora não tinha, né? O que outrora não tinha, com certeza. Isso sim. E é um desafio para as empresas isso. Tá? E é graças a isso que eu tenho um emprego. Que bom que é assim e tomara que fique cada vez mais diversificado, porque cada vez é mais bacana de trabalhar com comunicação. Hoje a gente tem quantas possibilidades? Só na TV, vamos citar a TV sim. Como um caso. Tem a aberta, tem a fechada, tem a comunitária e tem a Netflix. E tem o YouTube. E tem os Vejam quantas alternativas. Onde é que eu anuncio? Sim. Como eu chego mais fácil no meu público-alvo? Então, é claro que cada vez mais as empresas vão ter que se profissionalizar nesse sentido, de buscar parceiros, agências ou não, enfim, parceiros que sejam qualificados para ajudar elas a direcionar suas verbas, que cada vez são mais estreitas, reduzidas, cada vez são mais reduzidas e, portanto, precisam ser investidas da maneira mais certeira possível, né? Como a gente diz, potencializadas. Exatamente. Otimizadas. Maximizadas, né? exatamente. Maximizadas. É isso que tem que ser feito. Claro. Mas me parece, não sei se é impressão minha, de que hoje, nós cidadãos, nós estamos consumindo a todo tempo, né? Claro, eu não estou aqui na TV agora com o celular, com o meu Facebook, com as minhas redes sociais, mas eu estou daqui a pouco numa reunião, eu estou em casa almoçando, estou jantando, estou assistindo televisão, mas daqui a pouco eu estou aqui nas redes sociais. Então as redes sociais são indutores de consumo a todo momento. Não, sem dúvida alguma. E cada vez mais. Claro, agora a gente ainda tem o Facebook, que é a rede principal, a maior rede. Certo. Mas tem os mensageiros, tem o WhatsApp que vem crescendo um monte, o Snapchat é um veículo que vem crescendo também, Pinterest, o Twitter, YouTube, Instagram, LinkedIn. Então, assim, só de redes sociais a gente já tem um mix grande também. E as pessoas estão muito conectadas nas redes sociais. Bom, hoje não há quem não esteja nas redes sociais. Sim. Então, elas são indutoras de consumo e elas também traduzem comportamentos. Né? Então, para a empresa hoje, por outro lado, existe uma massificação de mídia maior, mas por outro lado, ela consegue ler melhor o seu consumidor. Atingir, né? Melhor ele. E saber mais o que ele quer. Sim. Que antes a gente tinha que fazer uma pesquisa para a pessoa responder, enfim, e hoje em dia já é bem mais fácil. Tu acompanha, faz algum nível de monitoramento de redes sociais, tu já sabe o que o teu público está pensando, o que o teu público está querendo. Então basta que a empresa ouça os consumidores, ouça os clientes. E hoje em dia todo mundo está falando nas redes sociais. Então isso vem facilitando um pouco o nosso trabalho. Houve uma época que as empresas acabavam ditando a comunicação. A comunicação era de dentro para fora. Hoje me parece que é de fora para dentro. Com o público que está ditando. O público consumidor vai ditar o caminho que a empresa deve seguir e também como trabalhar com aquele produto, aquele mix de produtos. É por aí? Existem as duas coisas. Funcionam, tá? As duas coisas? Funcionam as duas coisas. As duas metodologias. Funcionam, mas para que você faça uma comunicação de dentro para fora, tem que ter muita certeza no teu produto. Né? Tu tem que ser a Apple.
Sim. Entende? Tem um produto tão bom que tu acredita tanto nele que daí, tem a sim, credibilidade, consolidado. Exatamente. Tu coloca o teu produto, as pessoas vão adorar o teu produto porque tem uma marca forte. Certo. Empresas um pouco menores ou que tem uma fragilidade de marca, essas têm que ouvir muito mais o consumidor para construir. E as grandes também estão ouvindo, tá? Só para que fique claro, Sim. assim, não é só as grandes que ditam tendências. Na verdade é uma equação, né? Exatamente. Ela é lida dos dois lados. Dos dois lados. Né? Tanto é o consumidor que está mandando insights para a empresa, quanto a empresa que está testando e recebendo esses insights. Então, cada vez mais é uma conversa. Cada vez mais é uma conversa. A propaganda, cada vez mais é uma conversa. Já dizia um velho ditado que a propaganda é a alma do negócio. Nesta época, mais do que nunca? Mais do que nunca. Acredito que sim. Esse momento econômico, né, que a gente vem vivendo, as empresas que não se destacarem agora terão um futuro muito complicado. Existe a crise, não vamos dizer que não, mas tem empresas que estão lidando super bem com ela. Estão driblando a crise. Sem dúvida alguma. Driblando. Muita gente que está investindo, que está vendo que agora existem oportunidades. Entende? Agora aquele pavilhão que eu queria está um pouco mais barato. Agora, para anunciar, eu consigo uma negociação um pouco melhor. Sim. Então, as empresas que conseguiram ter uma organização prévia, agora vão fazer muito mercado, tá? O que eu vejo que mais impacta nesse momento econômico, nem tanto é o cenário externo, a macroeconomia, mas é a realidade da própria empresa dentro. As empresas que eram um pouco desorganizadas, né, que tinham processos que antes deixava a luz ligada, por exemplo, quando ia embora. Certo. É porque não precisa, estou faturando super bem, não preciso disso. Agora estou tendo que rever processos internos. E esses processos internos, claro que eles impactam na comunicação também. Porque o nosso esforço de mídia, por exemplo, em muitas empresas, tem que ser muito grande, porque antes não era feito nada. Porque faturava um monte. Entende? Não precisava, entre aspas. Não precisava. Então agora tem que suplantar isso com investimento bastante maior. Uma dúvida crucial dos empresários ou de uma empresa quando decide trabalhar comunicação, trabalhar mídia, divulgar um produto, é sempre buscar a maneira correta, a mídia correta, a forma correta para poder atingir o seu público-alvo. Eu sempre digo que todo público é interessante, mas todo negócio tem um público-alvo. Eu quero atingir tal público, público A, B, C, fulano, beltrano, ciclano. É isso, todo mundo tem que se mapeando. Você pega qualquer outro público, veio para a rede, é gol, tudo ajuda, né? É ali, justamente na hora de estabelecer a estratégia de comunicação, que talvez é a grande dificuldade de poder tentar acertar? Sem dúvida. Uma parte importante do nosso trabalho é o planejamento, sem sombra de dúvida. E às vezes a gente dedica um tempo grande de planejamento para justamente evitar erros lá na frente, tá? Se a gente consegue planejar com eficiência antes, a gente consegue ter resultado maior no futuro. Sem dúvida alguma. E as empresas gostam muito do fazer, não gostam do planejar. E aí se drena dinheiro. Da execução, né? Gosta da execução. Sim. E aí se perde dinheiro. Se tu consegue ter um planejamento bom de comunicação, sem dúvida alguma, tu vai ter resultados melhores ali na frente. Eu tenho uma empresa, eu quero anunciar na TV Cidade, eu quero anunciar na rádio A, B, C, no jornal D, E, sei lá, e eu decido que agora, que a partir de amanhã, que a partir de semana que vem eu vou anunciar. Eu já começo errado. Sim, já começa errado. Já começo errado. Não faça isso. Que bom que eu tenho a noção que eu quero anunciar, mas eu tenho que ter um planejamento. Como se constrói esse planejamento? Converse com alguém que já faz isso há mais tempo. Primeiro ponto, tá? Assim como, no caso da tua empresa, tu pode entender muito bem de como fazer sapato ou de como vender roupa. Sim. Talvez tu não saiba muito bem como escolher um mix de mídia. Mas tem gente que estudou para isso e sabe fazer. Então, primeiro, converse com essa gente. Busca um profissional qualificado. Busca um parceiro. Que conheça a área. Busca um parceiro, porque senão, fatalmente, você perderá dinheiro. Porque, para a empresa fulana, a TV funcionou. Mas para ti, por teu público, talvez tu tenha que fazer outra coisa. Entende? Então, primeiro procura um parceiro para tu construir junto. E daí tu vai diminuir muito a tua chance de erro. Assim, muito mesmo. Certo. Porque daqui a pouco a intuição do empresário ela é importante, mas ela tem que ser, como eu digo, lapidada, trabalhada. Né? Exatamente. Agora, o importante é agir. Sim. Num momento, ainda mais um momento como hoje, assim, não dá mais para ficar pensando, se eu fizesse. Não, tem que fazer.
tem que ter ação. As empresas agora têm que agir, é o momento de agir. E quais são os elementos que vocês, profissionais do setor, levam em consideração na hora de elaborar um planejamento estratégico? Alguns pontos que vocês, bom, tem isso, tem aquilo, tem a empresa do Adamati, a empresa assim, assado, como é que vocês compõem esse planejamento? Porque o Adamati quer executar, como a grande maioria das pessoas, né? É verdade, é verdade. Em primeiro ponto, o que essa marca representa? O que é a tua empresa? Para quem a tua empresa vende? São algumas perguntas básicas. E que não são tão simples assim. Porque às vezes a resposta é para todo mundo. Só que esse para todo mundo, ele mora em Farroupilha, no bairro 1º de Maio, e ele tem mais de 40 anos. E tu me respondeu todo mundo. Sim, certo. Tu entende? Então, o todo mundo não existe, em primeiro ponto. Assim, sempre há um público que compra mais da tua empresa, ou o teu serviço. Mas tu tem que identificar ele em primeiro ponto. Mapeá-lo. Mapear. Porque isso nos dá... A gente faz uma metodologia chamada, uma delas, né, por exemplo, chamada construção de personas. Então a gente imagina a tua marca, a tua empresa como se fosse uma pessoa. Então como é que essa pessoa se comporta? Como é que ela fala no dia a dia? O que ela representa? Que marcas ela consumiria? Porque isso me dá uma personalidade de marca. E essa personalidade de marca, ela se espraia para toda a comunicação. Entende? Então, por exemplo, para uma empresa eu posso fazer um anúncio mais sério e para outra um vídeo mais descontraído. Mas eu tenho que conhecer muito bem a fundo para mim poder fazer esse planejamento. Claro, as limitações orçamentárias, elas sempre existem, né, e tudo certo. E as metas. Onde é que a empresa quer chegar? Porque aí a gente consegue te dizer, inclusive, qual investimento tu vai precisar. Então, ter uma meta definida eu diria assim, o primeiro passo. Eu quero chegar em tantos R$1.000 em vendas nesse mês. Bom, legal. Então, o que a gente precisa fazer para chegar lá é o que a gente vai começar a construir no planejamento. Dentro do planejamento. E são fases importantes, porque pulando essas fases, lá na frente a gente pode ter um tombo. Né? Sem dúvida alguma, vai perder dinheiro. Se tu não, quanto mais tu conseguir pensar, menos dinheiro tu vai perder. Mas eu não tenho dúvida disso. E hoje em dia, com os caixas tão restritos e estreitos, é muito importante que tu faça um planejamento correto, né? Claro. E o conhecimento empírico que o empresário, que a empresa tem, os funcionários daquela empresa têm, sobretudo o setor administrativo, ele também ele ajuda na contribuição desse planejamento, ele pode ser uma peça importante do quebra-cabeças? Com certeza, sem dúvida alguma. Depende de caso a caso. Certo, né? certo. Depende de caso a caso, mas sim, com certeza. Quem realmente entende do negócio é o empreendedor, é o empresário. É esse cara que entende do negócio. Agora, de comunicação é bom ele procurar um parceiro, se não for uma empresa de comunicação, para que ele acerte mais, né, e maximize, otimize o seu dinheiro. Porque hoje o mix de mídia é muito grande. Né? A gente trabalha muito mais com a parte digital, sim, mas só na parte digital já é um mix enorme. Então, certo, é muito importante que o empresário acerte no planejamento. Planejamento, então, é o ponto de partida, começando sem ele, a probabilidade de acerto, ela é bem reduzida. Bem reduzida. Jean, eu te convido, permaneça conosco, nós vamos ao nosso espaço de apoiadores culturais aqui no programa Cidade Aberta de hoje. Estamos conversando com o diretor da Nigma Agência Digital, Jean-Michel Baú, que está aqui nos estúdios da TV Cidade, falando sobre comunicação. E olha, parece fácil, mas não é moleza, não é fácil assim não. Comunicação é um mecanismo, é uma seara que requer muito conhecimento, muita visão, muito planejamento, algumas técnicas, por isso nós estamos conhecendo um pouco mais, e depois o Jean também vai falar sobre o que faz a Nigma Agência Digital, um trabalho, um portfólio de produtos, de trabalhos muito grandes. Então a gente vai conhecer logo depois do nosso espaço dos apoiadores culturais aqui no Cidade Aberta, que tem o apoio cultural do Grupo Feltrin, muito mais pela cidade, muito mais por você. Fiquem ligados, a gente volta já já.